Olá, turma do nono ano, tudo bem? Vou falar um pouco sobre sujeito e predicado, ok? Então, as orações, elas são constituídas por dois termos, sujeito e predicado. Então, sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Então, temos aí o exemplo, Amanda viajará no feriado. Então, Amanda é o sujeito da oração. Então, para recordar, como que nós fazemos para descobrir o sujeito da oração? Fazemos a pergunta para o verbo. Quem viajará no feriado? Nós teremos a resposta, Amanda. O predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, eu descobri que Amanda é o meu sujeito. O que sobrou da informação, incluindo o verbo, eu vou classificar como predicado, tá? Então, viajará no feriado é o predicado desta oração. O sujeito, ele se classifica em sujeito simples. Um exemplo, Fabrício comprou um celular. Então, eu tenho apenas um sujeito, Fabrício. Gabriel e Fernando viajarão no feriado. Eu tenho um sujeito composto, Gabriel e Fernando. Comprei um carro. Eu tenho aí apenas a informação do verbo. Comprei, primeira pessoa. Eu sei quem foi que comprou. Eu, tá? Então, não vai estar escrito na frase o eu, mas devido à conjugação do verbo comprei, eu vou saber quem foi que praticou a ação. Então, eu tenho um sujeito oculto, porque eu estou com o verbo na primeira pessoa do singular. Se eu estivesse na primeira pessoa do plural ou na segunda, plural ou singular, também eu teria um sujeito oculto. Roubaram a escola, tá? Então, aí eu tenho um sujeito indeterminado. Por quê? Eu não tenho a informação de quem praticou a ação e roubaram está na terceira pessoa do plural. Como eu não sei quem fez a ação, o sujeito é indeterminado. Pode ter sido eles, elas, ele ou ela, né? Ele e ela, então eu não sei quem foi. E a oração sem sujeito é quando o verbo indica uma ação praticada pela natureza, por exemplo, choveu muito, ou indicando horas, que horas são, ou indicando tempo ou o verbo haver e no sentido de existir, né? Há muitas pessoas no pátio, ok? Então ninguém está praticando essa ação, tá? E aí nós vamos ver então os predicados. O predicado ele pode ser nominal, que é aquele que o verbo expressa uma situação, um estado. E ele sempre vem acompanhado de um adjetivo, tá? Ou um substantivo. Mas a maioria das vezes é um adjetivo que acompanha esse verbo. Então temos o exemplo ali. Cristiano está feliz. Eu já sei que o meu sujeito é Cristiano e tudo que sobrou está feliz é o predicado. Só que como que eu vou analisar, né, classificar esse predicado? O verbo está indica uma situação e não uma ação praticada pelo Cristiano, ok? Então ali eu tenho um verbo que indica situação e ao lado dele eu tenho um adjetivo, ok? Esse adjetivo ele está caracterizando o meu sujeito, Cristiano. Então o feliz ele é classificado como predicativo do sujeito. O verbo está é um verbo de ligação, porque ele indica situação. Automaticamente eu vou ter aí um predicado nominal, ok? O predicado verbal. Ele é aquele que o verbo expressa uma ação. Então, aí nós temos 3 exemplos. Henrique gosta de doces, Mateus comprou um celular e a árvore caiu. Percebam que gosta de doce, ao lado do verbo gostar, eu tenho uma preposição. Então, aí o gosta é um verbo transitivo, porque ele pede complemento. E o complemento dele vem acompanhado de uma preposição, tá? Então, de doce é o objeto indireto que complementa o verbo gosta, que é um verbo transitivo indireto. Mateus comprou um celular. Outro verbo que indica ação e pede um complemento. Só que ao lado do verbo eu tenho apenas um artigo e não uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto que pede um complemento sem preposição, sendo ele um objeto direto, um celular. E eu tenho o último exemplo, a árvore caiu. Apenas o verbo já me traz a informação completa, ele não precisa de complemento. Sendo assim, eu tenho um verbo intransitivo. Tudo bem? Então, por isso, esses 3 exemplos,
O predicado ele é verbal, porque todos eles trazem como um verbo que expressa uma ação, tendo ou não complemento. Já o outro é o verbo nominal, predicado, verbo nominal, que é aquele que apresenta um verbo que expressa uma ação e um outro verbo que praticamente vai estar oculto na frase, expressando uma situação. Então vamos lá. Gabriel chegou ansioso. Então, Gabriel chegou é uma ação e estava ansioso. Eu tenho ali o verbo estar oculto antes da palavra ansioso. E mais uma vez, ansioso, ele é um adjetivo atribuído ao meu sujeito Gabriel, ok? Então eu tenho um verbo intransitivo, Gabriel chegou. Eu já vou entender a frase. Só que eu tenho aí um complemento que informa a situação do meu sujeito, ansioso. Por isso eu tenho um predicado verbo nominal. Um outro exemplo. Ela observava o menino aflito. Então, observava é uma ação e ele pede complemento. Observava o quê? O menino que estava aflito. Então, ali a palavra aflito vai complementar a informação da palavra menino, do meu objeto direto, menino, só que ele também é um adjetivo. Ele não está complementando a informação do ela, que é o sujeito, e sim do menino, que é o objeto. Então, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo direto, observava. Eu tenho o complemento do verbo, o menino, que é objeto direto. E eu tenho um predicativo do objeto, porque aflito está complementando a informação do objeto, o menino. Sendo assim, eu tenho um predicativo também, por isso o predicado é predicado verbo nominal. Usam-se os verbos transitivos indireto, intransitivo ou de ligação na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C para indeterminar o sujeito da oração, ou como partícula apassivadora nos verbos transitivos diretos, concordando, neste caso, do objeto direto com o sujeito que o acompanha. Então, quando nós tivermos verbos transitivos indireto, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C. Por quê? Ele vai estar indeterminando o sujeito. Eu não vou saber quem é o sujeito. O meu sujeito dessa oração vai ser indeterminado. Já no objeto direto, quando eu tiver verbos transitivos direto, o verbo ele vai concordar com o sujeito da oração, porque ali a partícula C vai ser uma partícula apassivadora, ok? Então, eu vou ter sujeito nessa oração do objeto direto. Exemplo, olha lá. Aluga-se casa. Então, eu tenho apenas uma casa que está sendo alugada, ok? Então, quando eu tenho ali aluga-se casa, esta frase eu vou conseguir passar para a voz ativa, ok? Então, ali, como eu tenho um objeto direto, está na voz passiva sintética, porque ele está acompanhado da partícula C, eu consigo transferir isso para a voz ativa. Então, aluga-se casas, aluga-se casa, então, casa é alugada, tudo bem? Então, eu sei aí quem é o sujeito da oração, que é a palavra casa. O verbo, então, vai concordar com o sujeito. Vamos dizer que estivessem assim, alugam-se casas. Então, a palavra casas está no plural. O verbo está concordando com o sujeito casas, né? Porque ao passar para a voz ativa, eu vou ter as casas são alugadas, ok? Já no objeto indireto, acompanhado de preposição, não é possível passar a oração para a voz ativa. Sendo assim, o se é índice de indeterminação do sujeito e o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, um exemplo ali, ó. Trata-se de homens honestos. Eu não consigo passar essa frase para a voz ativa. Homens honestos são tratados? Não é essa a ideia que está aí. Trata-se de homens honestos, ok? Eu não consigo transferir essa frase para a voz ativa. Por isso que eu tenho um objeto indireto, ao lado ali no trata-se eu tenho o de, que é uma preposição,
Então, por isso que eu sei que eu tenho um objeto indireto. Então, neste caso, o verbo trata fica no singular, não concorda com homens honestos porque eles não são os sujeitos da oração, ok?